tô muito emocionada de gravar esse vídeo, tá sendo super divertido desde a hora que eu comecei a separar os materiais pra mostrar pra vocês, porque a Vanessa tinha dado a ideia de eu contar um pouco como eu cheguei até aqui no bordado. Eu tenho 8 anos de experiência de trabalho com lingerie e isso começou em 2008, eu diria que começou até antes, quando eu pensei em prestar vestibular de design de moda, porque a minha ideia era trabalhar ou com figurino ou com lingerie, eu tinha essa ideia na cabeça. Mas é claro que quando você entra na faculdade, você começa a entender e descobrir as áreas diferentes de aplicação, e aí às vezes você vai por outros caminhos que você nem imaginava. Eu fiz um estágio de figurino com o pessoal de cênicas, que ficava no nosso departamento também. E aí eu achei interessante, mas pensei que eu tinha que fazer alguma coisa em lingerie para eu entender como é que funcionava e se eu queria seguir esse caminho. E aí eu comecei a fazer um estágio no meu 2º ano de faculdade, do Palier, que era uma empresa de lingerie lá de Londrina. E aí, vou mostrar aqui um pouquinho do catálogo da Palier para vocês. E aí eu entrei lá para fazer tudo, assim, eu entrei como estagiária de lingerie, fazendo a parte de ficha técnica, de especificação de produto, fazer assessoria com a modelagem. Mas eu fiquei lá durante 2008, 2009, 2010. Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando lá. E nesse período eu fui de estagiária para assistente de design e depois para chefe do departamento de design. Então eu fazia tudo. Na época desse catálogo aqui, eu fazia o casting de modelo, pensava na produção, fazia a seleção das fotos que iam para tratamento, fazia direção de arte junto com o fotógrafo, além das peças que iam ser fotografadas. Foi uma época de muito trabalho. E aí, no ano de 2010, eu fiz o meu TCC, e aí eu fui separar o meu TCCzinho querido de novo pra mostrar pra vocês. Que eu fiz um TCC em lingerie, não tinha nada a ver com bordado ainda. Foi lá, por sinal, que eu conheci a Camila, não lá do Palier, né? Lá na UEL, nessa mesma época, que eu conheci a Camila, que a gente ia pra festas juntas. Camila do Clube do Bordado, a Laís do Clube do Bordado e... neste TCC aqui, a Vanessa, também do Clube do Bordado, foi ela fez, como que chama isso mesmo? Casting? Não. Backstage, nossa, olha eu. A Vanessa fez o backstage do desfile do meu TCC. E eu não lembrava disso, porque fazia 48 horas que eu não dormia e eu estava muito nervosa e ela joga isso na minha cara até hoje, porque ela é o que? Escorpiana. E aí, nesse TCC, a minha ideia era fazer lingerie com dispositivos de ajustes para corpos diferentes. Então, eu consegui patrocínio de uma marca de tecidos que tinha um cristal infravermelho na trama, que ajudava a ativar a circulação e diminuía o efeito de celulite. Isso é tudo verdade, gente. Porque ele ativava a circulação e aí quando você usava, eu mandei fazer uma calça de ginástica para mim desse tecido. E aí, quando você tirava, a pele estava lisa, parecia que tinha passado um creme, era muito legal. E aí eram peças bem básicas, como vocês podem ver, que eu tô folheando aqui do lado, ou aqui do lado, acho que esse aqui do lado. E aí a minha ideia era atender corpos diferentes, com os mesmos modelos, então com dispositivos de trocas de alças, para ficar mais grosso, ou mais estreito, calcinhas com modelagens diferentes, cavas mais altas, mais baixas, cinturas mais altas, mais baixas, para atender vários corpos diferentes. Aí eu me formei, vim para São Paulo, com a cara e com a coragem, fiquei 3 meses trabalhando de freela com produção, e aí eu caí na Valizer. Consegui entrar na Valizer, gente, pelo saque. Eu fui lá, fiz uma lista das empresas em que eu gostaria de trabalhar, e comecei a mandar, fiz um portfólio, comecei a mostrar o meu trabalho, e aí caí na Valizer. Por causa do meu TCC, eu mostrei meu TCC na entrevista de trabalho, então uma coisa foi levando a outra, porque eu fiz uma proposta de ajustes de básicos no meu TCC e nesse momento na Valizer eles estavam precisando de alguém que reformulasse a linha de básicos deles. Mas, gente, a linha de básicos da Valizer não eram tipo 10 peças, era tipo esse book inteiro de peças, como eu estou mostrando pra vocês. Então, era uma coleção muito grande de básicos, eu acredito que até hoje eles tenham uma coleção muito variada, de acordo com as diferenças de tecido, de renda, o tipo de acabamento de costura,
de cava principalmente. Então hoje eu posso dizer, depois desses 8 anos, que eu sei de cor, assim, na minha cabeça. Primeiro que eu decorei 1 milhão de códigos de materiais, de modelos, de tudo, mas eu sei, acho que todos os tipos de acabamento, não sei os atuais, mas para cavas, pregado rebatido, elástico sanduíche, elástico com bico ou sem bico, overlock galoneira, conheci todas as máquinas, foi uma experiência muito legal, gostei muito de trabalhar na Valizere. E ao longo dos 4 anos e meio que eu fiquei trabalhando na Valizere, eu fui evoluindo, né? Graças a Deus. E ao longo dos meus anos de trabalho na Valizere, eu fui saindo um pouco dos básicos, eu continuava cuidando dos básicos, mas eu fui pegando outras coleções para fazer. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o bordado dentro da Valizere. Vou mostrar algumas diferenças. Primeiro, entre renda e bordado, que isso é uma dúvida meio básica assim na lingerie, que a maioria das pessoas que não trabalham com isso olha uma lingerie e não sabe dizer o que é renda e o que é bordado. Primeiro que tem uma diferença de valor absurda, assim, o bordado, assim como nós temos no bordado manual, que é um trabalho que leva muito tempo para ser feito, o bordado de máquina também leva mais tempo para ser feito do que uma renda, por exemplo, que sai de uma máquina. Ambos são produtos muito bonitos, tem as vantagens e as desvantagens de cada um, mas eu poderia dizer, vou pegar algumas peças aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eu poderia dizer que uma renda, a diferença básica assim, de bordado e renda é que, a renda estica e o bordado não estica. O bordado é sempre feito numa base rígida de tecido. Então, como por exemplo, desse sutiã aqui, que eu fiz na época da Valizere também. Então, esse bordado aqui, dá pra ver o relevo que ele tem em cima da base do tule. E vocês vejam que tanto a renda quanto o bordado, eles são feitos numa base não necessariamente de tule, mas uma base de furinhos, uma base de tecido bem leve. Então, número 1 seria essa diferença que um estica, o outro não, e aí por isso você tem que estudar muito bem os lugares onde você vai aplicar o bordado e os lugares onde você pode aplicar a renda, porque tem algumas peças que tem renda e bordado. E aí, por exemplo, no caso dessa calcinha, que a renda tá na lateral, se eu colocasse um bordado no lateral, ia travar minha calcinha, eu não ia conseguir esticar para vestir. Então é importante que tenha elasticidade nas laterais. Então, número 1 seria essa diferença de elasticidade ou não, do bordado para renda. E número 2 é a parte do relevo mesmo, porque tem algumas rendas que tem um trabalho de relevo, que é até o que a gente chama de renda com cordonê, que é quando tem um fio que faz um relevo mais alto, como a gente tem no caso dessa calcinha aqui, ou no caso dessa calcinha aqui. A gente tem algumas calcinhas aqui que eu consigo ver o fio de cordonê, que é quando fica um relevo a mais em cima da renda. E a ideia é deixar a renda mais imponente, mais valorizada e cada vez mais semelhante com o bordado. E aí, no caso dessa peça, dá pra ver bem a diferença de relevo do bordado. Além de dar pra gente ver também a diferença de fios que são usados no bordado de máquina também, porque tem tanto o fio opaco, que é o fio de algodão, quanto o fio de rayon, que é o fio acetinado, o fio com brilho. Que isso também é um artifício usado conforme você quer usar. Nessa peça branca aqui, nessa peça branca dá pra ver, porque ele é um bordado com uma base de algodão bem aparente. Então essa parte das pétalas é tudo feito num fio de algodão e que tem a mesma lógica do ponto matiz, porque você pode ver que na pétala tem pontos curtos e pontos longos. E um contorno da pétala que seria uma ideia de um ponto cheio, porque é um chuleadinho em volta. Então, o bordado de máquina, ele também consegue reproduzir vários pontos que a gente faz no bordado à mão. Não necessariamente todos e não necessariamente da mesma maneira. E aí, no bordado, o bordado tem algumas fábricas de bordado nacional, mas os bordados importados, eles têm um nível de detalhamento, assim, muito maior. Esse bordado aqui, por exemplo, é um bordado suíço. Eu lembro dessa coleção aqui. Nem lembro se eu fiz essa coleção sozinha, se eu era assistente de alguém. Não lembro. Foi logo que eu entrei na Valizere. E aí, você tem essa base de tule,
Então é a base de tule e você corta a peça toda. Então você tanto pode usar o tecido que é um bordado, que é uma faixa de base de tule com o bordado em cima, quanto você pode usar os bordados como esse exemplo aqui, que são só um bico de bordado. E do mesmo jeito que a gente pode usar um bico de renda. E nesse caso a gente tem a renda embaixo com menos relevo e o bordado em cima com mais relevo. E aí a gente também tem as rendas bicolores, como essa aqui, que dá pra ver que ela tem um pouco de relevo, mas assim, a diferença de relevo entre bordado e renda pra mim é muito nítido. Mas o fato de usar o bicolor na renda também é um artifício a mais para chamar a atenção, para diferenciar as peças e manter a elasticidade. E o preço, gente, ó, vou usar um preço de base que eu usava isso, sei lá, eu saí da Valizera em 2014, tá, gente? Faz muito tempo. Mas você conseguia rendas de R$10 o metro e um bordado esse rosado aqui, por exemplo, custava R$60 o metro, então é uma diferença muito grande quando você vai aplicar. Sem contar que, se você usa uma renda mais larga, você consegue encaixar as peças da lingerie e ter um rendimento muito melhor de cada faixa de renda. Diferente do bordado, porque se ele tem o bico aplicado só de um lado, você vai usar uma metragem muito maior para fazer o mesmo número de peças que você faria com a renda. Tá dando pra entender? E aí, saí da Valizera, fui trabalhar em outra empresa, numa empresa chinesa. Eu tive a oportunidade de viajar para a China para entender o desenvolvimento de coleção e fabricação de produto lá também, que foi muito legal, foi muito importante para minha trajetória. E aí, já no Clube do Bordado, que enquanto eu trabalhava nessa empresa, nós já tínhamos o clube. A gente fez uma coleção de calcinhas que acabou não indo pra frente, uma coleção de calcinhas de algodão, que é um nicho de produto bem diferente da Valizera ou dessa outra empresa que eu trabalhava. A gente fez só uma modelagem e aí a gente aplicou esse bordado de máquina no bumbum. Então esse bordado de máquina, vou mostrar aqui no detalhe para vocês o avesso. A gente não colocou entretela, porque a gente fez teste com entretela. Essa é uma pergunta muito comum que vocês fazem pra gente quando vocês vão bordar roupa. Vocês sempre perguntam, quando eu vou bordar roupa, quando eu vou bordar camiseta, eu preciso colocar uma tela no avesso ou entretela. E eu acho que depende muito do bordado que você vai fazer, mas nesse caso a gente quis fazer sem a entretela para não ficar tão grosseiro, porque a linha do bordado de máquina ela já é mais dura, ela fica mais rígida no tecido, então eu aqui no toque ele fica um pouco mais áspero. Como a gente fez essa modelagem de uma calcinha que a gente chama de modelagem frufru, que ela tem esse fofinho no bumbum, o bordado não ia incomodar, porque ele fica soltinho na bunda, então ele não fica em atrito com a sua pele. Então tem que tomar esse tipo de cuidado quando você vai usar o bordado de máquina. Por exemplo, no sutiã, que eu mostrei aqui no detalhe também, que nesse sutiã aqui, ó, a gente aplicava o bordado só até aqui no final do peito, porque aí a lateral, onde você tem atrito com o braço, no sutiã ou numa blusa, o seu braço não pega no bordado. Então é muito importante em todas as roupas você pensar onde você vai aplicar o bordado, qual vai ser a localização dele, principalmente numa roupa íntima, que tem que ser muito mais delicada. E aí nós fizemos essa coleção, eu lembro que a gente vendeu na Feira, e aí tinha algumas frases diferentes, tinha a Pepeca do Bem, tinha o Kiss Me in the Dark, eu não lembro as outras frases, você lembra? Tinha Flawless, que era bem na época da música da Beyoncé, do Flawless. E aí a gente vendeu só em uma feira e depois a gente desistiu mais pela logística, porque a gente tinha que mandar numa modelista para cortar, na outra para costurar, e aí depois a gente mandar a peça para ser bordada, e a gente achou que era uma logística que não cabia muito no nosso formato de negócio. E aí, mais tarde, em 2016, se eu não me engano, nós lançamos, 2017, nós lançamos uma coleção de roupa de lingerie bordada. Eu tô em dúvida agora se foi 2016 ou 2017. Mas nós fizemos uma parceria com a Gioconda, que Sanaria a gente sempre teve essa questão de querer um desejo de trabalhar com lingerie no Clube do Bordado também, porque tanto a Dini quanto eu somos da área de lingerie, a gente trabalhou juntas na Valizera, a gente desenvolveu coleções juntas lá, e quando o clube começou a gente trabalhava lá na Valizera, no mesmo departamento. E aí quando a gente fez a coleção com a Gioconda, foi uma oportunidade da gente tirar essa parte da logística, que a Gioconda já tinha toda essa expertise. Ela trabalhava com calcinhas de algodão, que é um tecido que a gente gosta muito, que tem a ver com todas nós dentro do clube.
E aí a gente fez, eu tô sem as peças aqui porque elas estão lá no nosso estoque, estamos cada um na sua casa. Mas a Vanessa vai colocar uma fotinho aqui da calcinha do sutiã que eu bordei. Então quem fez a modelagem e a costura das peças foi a Cíntia, que era dona da Gioconda na época. E nós fizemos a parte do bordado. Então bordei esse útero na parte da barriga com linha de algodão, que é aquela linha de bordado mesmo da Max Moliné. Por exemplo, eu não colocaria um bordado na lateral se a sua calcinha tiver costura. Então você tem que pensar, de acordo com o modelo que você estiver bordando, onde você vai aplicar o bordado. Tanto para não desgastar muito, quanto para ele ter visibilidade, para ele não incomodar na localização que ele tiver. Aliás, quero encerrar esse vídeo perguntando se vocês querem que eu ensine vocês a bordar uma lingerie aqui, que aí a gente pode preparar um outro vídeo comigo falando desses lugares de aplicação, com ideias de bordado, quais pontos que são melhores ou não para fazer numa calcinha. Então me digam se vocês querem que eu borde uma calcinha com vocês, não sei se vai ser uma calcinha ou um sutiã, para falar desses lugares de aplicação, de quais pontos são melhores ou não para colocar numa roupa íntima, que tem mais resistência. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha história. Eu adorei revisitar todos esses lugares do passado e hoje sou muito feliz com o clube. Não tenho vontade de voltar a trabalhar com lingerie nesse momento, mas ainda assim eu sempre gosto de integrar essas áreas e é muito louco pensar nessa trajetória de como o bordado, tanto de máquina quanto manual, entrou na minha vida em outras áreas de trabalho e hoje está num formato completamente diferente. Se tem alguém que trabalha com lingerie, pode me contar aqui também, que eu acho muito legal saber sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem em casa e até a próxima. Perfeita! Ai, que vergonha!